Boa tarde, meus amores. Graças a Deus já terminou as férias e nós estamos aqui iniciando, o terceiro bimestre juntinhos aqui em nossa sala. Muito feliz estou hoje por estar com vocês, certo? Então, mas antes de nós iniciarmos nosso conteúdo desta tarde, nós vamos fazer a nossa leitura do nosso ano bíblico que você está vendo aí, que é o Salmo 69, 33, e diz assim: não tenha medo de um dia ter sua liberdade restrita por causa de sua crença em Deus. Olha, não tenha medo de um dia ter sua liberdade restrita por crer em Deus. Nunca deixará de cuidar de você e voltará em breve para acabar com a maldade desse mundo. Então, Deus nunca deixará de cuidar de você, nunca deixará de cuidar de nós e em breve Ele voltará para acabar com toda esta maldade deste mundo, certo? Mas nós vamos agora orar e pedir a direção do Papai do Céu, que Ele cuide de nós, certo? Nessa tarde nós vamos orar pedindo o cuidado de Deus por nós e por nossa família. Querido Deus e bom Pai, nós te suplicamos, Senhor, que esteja presente em nosso meio nesta tarde, que cuide de nós, que cuide, Senhor, de nossa família. Em nome de Jesus, amém. Você já está vendo aí, né? A nossa disciplina de hoje é matemática. Olha o conteúdo. Mais números racionais. Comparação de decimais, da página 175 e 180. Por que mais números racionais? Porque nós encerramos o nosso segundo bimestre falando dos números racionais. Lembra? Nós encerramos ali falando sobre a fração, né? E agora que são mais os números racionais. Observem aí a imagem que está mostrando, certo? Esses números com as vírgulas. Então, esses são os números racionais, são os números decimais que vamos agora relembrar um pouco. No segundo bimestre, nós falamos sobre este assunto. Mas vamos passar aqui, passo a passo, certo? Para aqui, ó, números decimais. O que são os números decimais? São numerais que se usa vírgula, indicando que o algarismo a seguir pertence à ordem das decimais ou casas decimais. Então, o que são os números decimais? São os números que nós usamos o quê? A vírgula, certo? Indicando que o algarismo a seguir pertence à ordem das decimais, ou então casas decimais. Observe essa imagem que eu coloquei aí, certo? Do dinheiro. Observe o seguinte, ó. 20 reais mais 10 mais 5, aí tem duas cédulas de 2 reais, certo? E tem aí as moedas. Eu somei todo esse dinheiro aí, deu R$39,35. Observa aqui, 39, aí vírgula, depois 35 centavos. Esse número R$39,35 é um número decimal. Vamos passando aqui que você vai ver o próximo, certo? Nós vamos revisar essa parte aqui. Observe que lá no segundo bimestre nós falamos dessa parte aqui, certo? Vamos revisar mais uma vez. Observe a fração 3 décimos. Tá vendo aí a fração 3 décimos? Como foi que eu fiz? Dividi aí 3, né? 10, deu o quê? 3 décimos, né? Observe que a primeira parte aparecendo antes da vírgula é o zero. Essa é a parte inteira. Então, no número decimal, essa parte antes da vírgula eu chamo de parte inteira. A parte após da vírgula, né, eu chamo aí de parte decimal. Isso aqui a gente já está revisando, vou repetir de novo para você, porque nós já aprendemos isso lá no segundo bimestre. Mas embaixo eu coloquei 15 décimos, certo? É uma fração aí, 15 décimos, aí dividindo aí, ficou como? 1 inteiro e 5 décimos. Esse 1 é a parte inteira, porque é antes da vírgula, e o 5 é a parte decimal. Mas nós vamos aqui detalhar um pouco mais como foi feito esse processo aí, certo? Fração com denominador 10. Basta colocar a vírgula uma casa para a esquerda do número que se quer dividir. Então, observa a fração aí, quando a fração tiver o denominador 10. 3 décimos que você está vendo aí, eu coloquei aí, né, a vírgula, né, uma casa para a minha esquerda, certo? De novo eu coloquei aí 5 décimos, observa que eu coloquei aí a casa aí para a esquerda, porque está dividindo por 10, apenas uma casa só, certo? Como está explicando aí que é apenas uma casa, quando for por 10. Quando a divisão for por 100, olha aqui a regra, basta colocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, por 10, uma. Por 100,
duas casas para a esquerda do número que se quer dividir. O número que eu quero dividir é 324, né? Dividido aí por 100. Então, o que eu fiz? Acrescentei, coloquei a vírgula aí, duas casas para a minha esquerda. Ficou 3 inteiros e 24 centésimos. Por que centésimo? Porque foi dividido por 100, certo? Observa que o 3 é a parte inteira, que é antes da vírgula. O 24 é a parte decimal, que é depois da vírgula. O outro número que eu coloquei aí foi 178 dividido por 100, né? Então, ficou como aí, ó, ficou 1 inteiro e 78 centésimo. Coloquei aí a vírgula, né, duas casas para a esquerda e ficou 1 inteiro e 78 centésimo. Vamos ver agora quando foi dividido por 1000. Basta colocar a vírgula 3 casas para a esquerda do número que se quer dividir. Agora, por 10 eu coloco uma casa, por 100 são duas casas para a esquerda e por 1000 eu coloco aí o quê? 3 casas para a esquerda. O número 324, você está vendo aí? Milésimos. Então, eu vou dividir aí, coloquei as 3 casas para a esquerda, ficou 324 milésimo, certo? A parte inteira é o zero. Eu não tenho como, não faço a leitura zero, certo? Então, faço a leitura somente aí da parte decimal. Aí, o número, você está vendo aí, 4.178, né? Dividido aí por 1000. Então, ficou como? Olha, 4 inteiros e 178 milésimos. Por que milésimo? Porque é dividido por 1000, certo? O 4 é a parte inteira e 178 é a parte o quê? Decimal. Mais uma vez, passando aqui, meus amores, aqui só para relembrar, certo? Olha aí, 7 décimos, 9 centésimo, porque é dividido por 100, 3 milésimo, porque é dividido por 1000, e 4 inteiros e 2 décimos, certo? 4 inteiros, o 4 é a parte inteira, certo? E o 2 é a parte aí decimal. Vamos passando aqui para o próximo, diz assim: para comparar os números decimais, faça o seguinte. Agora vamos fazer a comparação dos números decimais. Como eu vou comparar os números decimais? Saber qual o número que é maior ou menor. Você faz essa comparação, que são as questões que nós temos no livro de hoje, certo? Compare a parte inteira. Aí você está vendo aí a parte inteira. Você está vendo que é isso, 2, aí a parte inteira é o 2. Vírgula aí, né, 735. O outro número é 1, você está vendo aí, é a vírgula 978. Qual dos dois? Qual é o número maior, certo? Nesse caso, a parte inteira já mostrou a diferença. Observe aí a parte inteira que é antes da vírgula. Você está vendo aí a parte inteira é o 2 e o outro número, a parte inteira, é o número 1. Então, qual o número maior? É esse 2.735. Ele é maior porque já está mostrando aí que o 2 é maior que o número 1. Se as partes inteiras forem iguais, e quando as partes inteiras forem iguais, o que devo fazer? Compare a parte decimal. Observe que esses dois números, que as partes inteiras são iguais, que são zeros, né? Você está vendo a parte inteira são zeros. Então, qual é o número maior? Eu vou fazer a comparação na parte decimal. A parte decimal, depois da vírgula. Certo? Então, aí é 253 e a outra parte decimal 254. Então, a parte maior vai ser 254. Esse é o algarismo maior, que é o 254. Olá, amiguinhos! Hoje vamos comparar números decimais. Já aprendemos que o número decimal é constituído por uma parte inteira e por uma parte decimal. A parte inteira fica à esquerda da vírgula e a decimal à direita. Para comparar números decimais, começamos por comparar a parte inteira dos números e só se esta for igual é que passamos para a parte decimal. Na parte decimal, começamos por comparar os algarismos das décimas. Se estes forem iguais nos diferentes números, comparamos as centésimas, e se estes também forem iguais, comparamos as milésimas. Vamos fazer um exercício para exemplificar. Coloca os números por ordem decrescente. Vocês já sabem que para colocar os números por ordem decrescente, começamos no maior e acabamos no menor, certo? Vamos começar por dispor os números na vertical para ser mais fácil comparar por ordens. O que tiver a parte inteira maior vai corresponder ao maior dos números. Temos então 3 unidades e 218 milésimas, 3 unidades e 26 centésimas, 6 unidades e 7 décimas e 5 unidades e 2 centésimas.
Começamos por olhar para a parte inteira dos números que corresponde às unidades. Neste temos 3, neste também, neste 6 e neste 5. Qual é o maior? O 6, não é verdade? Então, destes 4 números, o maior é 6 unidades e 7 décimas. Vamos colocá-lo neste primeiro espaço. Agora continuamos a comparar a parte inteira dos números que nos sobraram. Entre 3 e 5, qual é o maior? Obviamente que é o 5. Portanto, o número que vem aqui a seguir é 5 unidades e 2 centésimas. Ainda temos mais 2 números para comparar. Voltamos à parte inteira. Reparem que temos 3 unidades nos 2 números. Vamos comparar a parte decimal então, começando pelas décimas. Reparem que agora temos 2 décimas nos 2 números. Por isso, teremos de comparar as centésimas. Neste temos 1 e neste 6. Como 6 é maior que 1, então 3 unidades e 26 centésimas é maior que 3 unidades e 218 milésimas. Aqui ficam então 3 unidades e 26 centésimas e aqui 3 unidades e 218 milésimas. Chegamos assim à conclusão que 6 unidades e 7 décimas é maior que 5 unidades e 2 centésimas, que por sua vez é maior que 3 unidades e 26 centésimas, que é maior que 3 unidades e 218 milésimas. Chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Obrigada por assistirem. Fiquem bem e até breve.